Oi, oi, gente! Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente também vai aprender uma regra da matemática básica que cai muito em concurso e vai cair na sua prova, que é a parte de potenciação. Assim como alguns outros assuntos, eu falei que é uma base para que a gente lá na frente, com outros conteúdos às vezes mais avançados, você tenha, né, essa base da matemática, tá? Tem concursos, principalmente concursos militares, que caem questões muito específicas realmente de potência. Então, preste atenção que é só algumas regras que você precisa memorizar, no mais é você treinar, tá certo? Então vamos nessa, vamos aqui para a tela do computador, para o meu quadro, acompanha comigo, né? Vamos fazer então um resumo sobre potenciação, tá? Na potenciação a gente vai ter um número, que a gente vai chamar esse número de base, e a gente vai ter um númerozinho aqui em cima, que a gente vai chamar de expoente. Tá? O que significa dizer isso? Significa dizer, para quem já assistiu aula de MMC, eu até já falei, né, em MDC, a gente vai pegar essa base e multiplicar por ela mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Então, no caso aqui, o 2 está elevado ao cubo, quando é 3 a gente fala ao cubo, quando é 2 a gente fala que está elevado ao quadrado. Quando é a quarta, a gente fala que está a quarta, elevado à quinta, elevado à sexta e por aí vai. Nesse caso aqui, 2 ao cubo dá quanto? 8. Simples. Imagine que eu tenho aqui, sei lá, 4 ao quadrado. Você vai fazer 4 vezes 4. Muita gente erra isso aqui, porque multiplica, né? Faz 4 vezes 2. E não é assim. Toda vez que você vê o expoente, é a base multiplicada por ela mesma. 4 vezes 4 dá quanto? 16. Se eu tenho, por exemplo, 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, que é 36, e por aí vai. Gente, só que existem algumas regrinhas que vocês vão precisar anotar, e eu gostaria que vocês anotassem aí essas regras de potenciação. Eu vou fazer com números para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou usar aqui o número 2 como base, mas pode ser qualquer número, combinado? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, assim, a primeira regra vai ser, todo número elevado a zero, a resposta é sempre 1. Então, lembra disso. Nos livros, eles trazem com letras, né? Eles colocam assim, por exemplo, n elevado a zero é 1. N é qualquer número, tá certo? Então, todo número que for elevado a zero, a resposta é 1. A segunda regrinha. Todo número elevado a 1, gente, é ele mesmo, tá certo? Então, se eu tenho, sei lá, pode ser 100 elevado a 1. A resposta é o próprio 100, tá bom? A terceira regrinha. A terceira regra diz o seguinte, se eu tenho bases iguais, multiplicando, tá? Com expoentes diferentes, para isso a base tem que ser igual, tá? Eu conservo a base e eu somo os expoentes. Nesse caso aqui, 2 mais 3 dá 5, então seria 2 elevado à quinta, tá? A resposta. Quarta regrinha, se eu tenho, por exemplo, agora bases iguais, mas numa divisão, gente. Na multiplicação, a regra diz que a gente deve somar. Na divisão, subtrair. Então, aqui ficaria 2 elevado a 7 menos 5, daria 2 elevado ao quadrado, tá certo? Porque 7 menos 5 é 2. Próxima regrinha, quinta regrinha. Todo número elevado a outro, aí eu tenho um parêntese, e elevado ainda aqui fora um outro número. Gente, potência com potência, você multiplica, você não vai elevar. Você vai fazer 2 elevado a 3 vezes 2, no caso aqui daria 2 à sexta. Isso quando tem um parêntese, né, fazendo a separação. Agora, imagine que eu tenho algo assim solto, ó. Imagina que eu tenho aqui 2 ao cubo ao quadrado, não tem parêntese nem nada. O quadrado, ele está totalmente elevado ao 3. Tá? É diferente do outro, que é 2 ao cubo, que ele está delimitando no parênteses, elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou resolver essa potência para depois resolver essa. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui seria 2 elevado a 9. Então, vai ser 2 multiplicado por ele mesmo, ali 9 vezes, tá certo? Ah, professora, se for um número alto como esse, o gabarito pode vir assim? Pode. O gabarito, muitas vezes, pode vir em forma de potência, tá bom? E para que você tem que aprender todas essas regras, gente? Na verdade, porque na prova não cai assim direto. Na prova, o que cai são simplificações. Às vezes ele bota uma fração enorme, com potência, com raiz. Raiz, inclusive, é o próximo vídeo que eu vou gravar aqui para vocês. Vocês vão perceber que ele pode botar uma expressão numérica bem grande. Ele pode colocar uma fração bem grande ali, com potências e raízes, para você simplificar, né? Então, tem que ter noção dessa matemática básica, tem que ter noção dessas regras, tá? Imagina que eu tenho um número agora elevado a uma fração. Olha aí, agora a coisa esquentou, né? Então, um número elevado a uma fração, muita gente
gente não sabe, gente, mas significa dizer que o número está dentro de uma raiz. Sabia disso? E esse denominador vai ser o índice da minha raiz. E esse numerador vai ser o expoente do número. Vou fazer um outro exemplo aqui para você entender melhor. Imagine que eu tenha 16 elevado a 1 meio. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 16 elevado a 1. Inclusive, existe a raiz quadrada de 16. A gente vai aprender na aula de radiciação a fazer raiz. A raiz de 16, inclusive, dá 4. Ah, professora, mas se não der para resolver como esse, não resolve. Deixa assim em formato de raiz. Ah, professora, então tem como eu pegar uma raiz e transformar numa potência? Tem. Imagine que eu tenho aqui raiz cúbica de 5 elevado a 2. Isso aqui, fora da raiz, é 5 elevado a 2 sobre 3, dá no mesmo, tá certo, gente? Potência e raízes são assuntos totalmente interligados, tá certo? Vamos, então, a mais uma regrinha, tá? Que é o seguinte, se eu tenho um número elevado a outros dois números, eu botei aqui x como exemplo, tá? Botei a letra x, porque às vezes vem como letra mesmo, você eleva a cada um multiplicando. Então, aqui seria 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Agora, se você tiver uma subtração, é como se você tivesse que elevar a cada um, só que dividindo, tá? Isso serve para quem vai aprender mais adiante assuntos de exponencial e tal, enfim, né? Depende muito que tipo de concurso aí você vai fazer. Inclusive, eu quero saber, me conta aí que você vai fazer concurso mais especificamente para que área ou quais áreas são as que você almeja, Marinha, Exército, Aeronáutica, outros concursos, já me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, é isso. Então, vocês, de potenciação, vocês têm que saber resolver, vocês têm que saber aí regras, né, de potenciação e tem que treinar bastante, tá? Eu vou anexar essa aula, uma apostila, tá, de potenciação e eu espero que você faça, tá? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e não deixa de me seguir, tá, nas redes sociais, onde eu tô aí sempre fazendo questões. Inclusive, se você quiser mandar uma prova, professora, faz questões dessa prova. Gente, eu tô sempre buscando questões o tempo todo, tá? Eu faço muita questão, então manda aí que vai ser um prazer para mim estar ajudando você. Até o próximo vídeo.